Oi pessoal, tudo bem? Segundou por aqui e hoje eu queria falar com vocês como foi a minha trajetória com salgados, esses anos aí que eu venho trabalhando com salgados. Confesso para vocês que no início não foi fácil, foi difícil, mas não desanimei, eu continuei porque eu precisava muito de uma renda extra e na época eu trabalhava em casa de família. Eu tinha 3 crianças pequenas e eu tinha um horário de entrar no serviço, mas não tinha horário de sair. E meu esposo, ele tinha um bar. Meu esposo, ele teve um bar há mais de 40 anos. Meu esposo, ele tem 62 anos. Ele é bem mais velho do que eu. Ele é mais velho que eu, 20 anos. Eu tô com 42, ele com 62. Eu casei com 18 e na época ele tinha 38 anos. E ele tinha um barzinho que já tinha aí uns 20 anos, mais ou menos, por aí. E na época ele pegava salgados para vender no bar. Eu não tinha um pingo de interesse em fazer salgado. Eu trabalhava em casa de família, era sofrimento, era muito sofrimento, porque eu chegava lá em casa com as mãos inchadas, cansada, eu tinha que cuidar da casa, cuidar dos meninos. E onde eu trabalhava, eu fazia de tudo. Lavava, passava, cozinhava, arrumava, cuidava de criança. É, tinha que tomar conta das visitas. As visitas chegavam, eu tinha que eu mesmo ter que me virar com essas visitas. Gente, foi uns anos que eu passei aí que não foram fáceis. Mas hoje eu glorifico a Deus porque eu aprendi muito também nessa casa. Foi lá que eu aceitei Jesus, porque meus patrões até hoje, né, são evangélicos, são raízes mesmo, são pessoas de Deus. Então, tudo que eu sei hoje, tudo que eu levo hoje com relação à minha casa, à minha família, foi porque eu tive exemplos e eles foram meu exemplo, eles foram pais e mães na fé para mim. Ou até hoje, quando eu preciso de que eu tô angustiada, que eu preciso de uma palavra de oração, eu recorro sempre a eles. Hoje eles são um casal de idosos. Ela tá com 80 anos e ele fez 86 anos, ou foi 85, dia 1º de janeiro. Acho que foi 85, se eu não me engano. 60 anos de casado, gente. Isso sim que é para dar exemplo para os mais novos, né? Então, eu peguei o exemplo dele. Tudo hoje que eu sigo no meu casamento, na minha família, foi porque eu tive essa convivência com eles, né? São pessoas maravilhosas, eu vou levar sempre comigo para a vida toda, os exemplos, os ensinamentos, e isso é algo que ficou implantado em mim. Então, pessoal, o ano era de 2007. Eu estava muito cansada, já 7 anos trabalhando em casa de família, e eu queria montar alguma coisa para mim. Gente, eu já fiz de tudo. Se eu falar para vocês, eu não tenho foto hoje, porque antigamente, nessa época, eu não tinha celular, era muito difícil o celular. Então, assim, não tinha como tirar foto, essas coisas assim, pra gente poder postar. Eu não conhecia ainda a internet, vim conhecer bem depois, né? Eu comprei o primeiro celular, foi aqueles que eles falam Nokia tijolão. Então foi o meu primeiro celular. A câmera pequenininha, aquelas fotos assim bem ruizinha. Mas até então não mexia não sabia mexer no celular para fazer nada, né? Não conhecia ainda a internet. Pessoal, então eu orei a Deus e falei: Senhor, eu quero montar para mim uma padaria. Beleza. Depois eu fui olhar, fui estudar a padaria, eu falei: Senhor, eu não quero mais a padaria. Aí tá bom. Aí eu falei para Deus: Senhor, eu quero uma sorveteria. Aí fui estudar sorveteria. Gente, eu já fiz sorvete caseiro. Gente, eu ganhei muito dinheiro com sorvete caseiro. Eu aprendi a fazer sorvete. Eu comecei a fazer sorvete quando eu fui procurar os ingredientes para mim fazer chupa-chupa. Eu fui na casa do padeiro comprar alguns ingredientes, que era o pozinho, né? Gelo azul, coco queimado, creme de ovos, morango, essas coisas assim que vem no pozinho, que é aqueles pozinhos com 100 gramas, né? Cada pacotinho. E nessas que eu fui lá comprar, eu conheci, lá tava exposto uma máquina de fazer sorvete. Aí, por curiosidade, eu perguntei à moça quanto que era aquela máquina de fazer sorvete. Porque eu já estava com o desejo de montar uma sorveteria.
Aí eu tinha o quê? Uns 23 anos, mais ou menos. Ela me passou os valores, eu falei, não cabe meu orçamento, eu ganho um salário mínimo. Então, eu pensei em pegar um dinheiro emprestado, mas depois eu falei, não, não vou pegar dinheiro emprestado para investir numa coisa incerta, né? Pra mim era incerta. Aí a moça que me atendeu, gente, ela foi um amor comigo. Ela falou comigo assim, moça, por que você não faz sorvete caseiro? Eu falei, tem como fazer sorvete caseiro? Ela falou, tem. Começa fazendo, moça. Você tem batedeira em casa? Eu falei, não. Você tem liquidificador? Eu falei, tem um velhinho. Ela falou assim, ó, se você tiver um liquidificador e uma batedeira, você já consegue fazer o sorvete, começa trabalhando com eles e depois você compra a máquina. E pode fazer também o picolé. Eu vou te dar aqui uma folha, gente, ela me deu um papelzinho, um folhetim, com os ingredientes, como fazia o sorvete caseiro, num papelzinho. Como eu falei pra vocês, eu não tinha acesso à internet, eu não conhecia nada de internet. Então ela me deu esse papelzinho, esse panfleto. E falou comigo assim, ó, quem sabe assim que você começar a ganhar seu dinheirinho, você não compra a máquina de sorvete. Eu falei, quem sabe. Ela falou, ó, mesmo que você não tenha a máquina de sorvete, nós aqui na Casa do Padeiro, a gente dá curso para as pessoas que querem aprender a fazer o sorvete profissional. Só que eu não quis me inscrever porque até então eu não tinha máquina de sorvete e primeiro eu queria fazer um teste, né? Gente, eu comecei a fazer o sorvete caseiro. Eu comprei tudo ao pouquinho. Na época tinha uns copinhos assim, que é menos do que esses que a gente toma cafezinho. Eles vendiam com Emustab. Aqueles monte de saquinho, de potinho. Aí eu comprei um potinho desse de Emustab, comprei a Liga Neutra, comprei tudo que tinha lá na receita do sorvete caseiro. Cheguei em casa, comprei leite e fui fazer o sorvete caseiro. E eu sou dessas tagarelas que eu converso mesmo, né? Aí eu fui divulgar no bairro. Aí, antes de chegar nesse sorvete, eu comecei... Vamos voltar um pouquinho antes aqui, senão fica meio confuso. Como eu falei com vocês, meu esposo, ele tinha o barzinho, né? Aí eu falei com meu marido, falei, bem, você tem como montar alguma coisa pra mim lá do lado? Porque tem a casa da minha mãe... Aí lá tem um espaço que onde era um banheiro e quebrou o banheiro, mudou de lugar e ficou um espaço entre o muro e a casa. Um muro aqui e a parede da casa da minha mãe assim, né? Daqui pra cá a casa, um espaço pequeno e o muro. Aí ele falou assim, ó, a gente pode ver o que pode fazer lá. Aí meu marido olhou, planejou e falou assim, ó, vamos cobrir esse espaço aqui. Conversamos com minha mãe, ela deixou. Vamos cobrir esse espaço, vamos montar então uma barraquinha. Aí ele comprou uma porta que eu vou ver se eu consigo tirar foto e mandar pra vocês. Tá lá até hoje, gente, tá lá até hoje. Meu marido acabou de arrumar lá pra minha menina mexer com unha. Aí ele montou bonitinho pra mim, fez a porta, arrumou, pintou, pôs a cerâmica, colocou uma pia pequena pra mim. A pia ficou debaixo do balcão, que o balcão onde eu atendia, colocava estufa, as coisinhas em cima, aí ficou debaixo a pia. Do lado ele arrumou umas pedras de acho que é granito que chama, não é mármore, é granito. Fez um balcãozinho, gente, um balcãozinho pequenininho, por exemplo, assim, de 1 metro, porque era tudo bem pequenininho. Na parede maior, ele colocou 2 tábuas, ele colocou os ganchinhos, colocou 2 tábuas para mim colocar as coisas dentro. De um lado eu coloquei o fogão, coube o fogão, freezer e as coisas minhas coube tudo lá. Só que então eu não tinha freezer. Aí eu usava o freezer do bar do meu marido, que era do lado do meu. Eu vou ver se eu consigo tirar uma foto e deixar aqui para vocês. Então, pessoal, eu comecei vendendo feijoada. Comecei a fazer feijoada e vender caldo. Porque como meu esposo ele já tinha o barzinho e meu esposo ele não gostava de mexer com tira-gosto, eu falei, ó, você fica com bar e eu fico com tira-gosto. Aí ele falou, não, tudo bem. No início ele não queria fazer, porque como eu sou bem mais nova que ele falou assim que as pessoas iam começar a mexer comigo, que a pessoa que bebe já perde ali o equilíbrio, começa a falar besteira. Eu falei, não tô nem aí, não importa, eu quero ganhar meu dinheiro em casa. Quero sair de casa de família. Aí tá. Ele arrumou, abriu a barraquinha pra mim e eu comecei a trabalhar então.
Até então, né? Então, assim, comecei com uma panela de feijoada, uma panela de pressão dessas normal, pequena, de feijoada. Aí ele começou, ó, minha esposa tá fazendo feijoada ali, um tira-gosto, você quer? Gente, era umas porçãozinha pequenininha assim, ó, no pratinho bem pequenininho. Aí ele mesmo, às vezes eu precisava sair, ele mesmo serviu o pessoal, esquentava. Gente, eu comecei desse jeito e eu rachei de ganhar dinheiro. Aí eu comecei a colocar vaca atolada, caldo de mocotó, consumê de frango. Tudo isso eu fui aprendendo, porque eu também não sabia fazer. Aí eu olhava ali, perguntava um e outro como é que fazia, olhava receita em livros e fui começando. Comprava, não sei se alguém aí lembra, provavelmente, né, que tinha as bancas de revista. Eu ia nas bancas e comprava os livros de receitas, receita de caldo, receita de tudo. Aí, até então eu não tinha o interesse de fazer salgado. Mas aí meu esposo falou comigo assim, ó, eu pego salgado dos outros para vender, por que você não aprende? Eu falei, boa ideia. Aí ele falou assim, ó, minha comadre, ela faz salgado, conversa com ela, de repente ela te ensina, ela aposentou agora. Gente, eu fui lá, ela foi um amor comigo, eu chamei ela, eu procurei ela. Aí ela falou comigo assim, ó, eu vou precisar que você compre peito de frango, carne moída, aí você tem uma panela de pressão e uma colher de madeira. É tudo que eu preciso. E a farinha de pão, se não tiver, você compra farinha de rosca. Anotei tudo lá bonitinho. Eu falei, a única coisa que vai faltar é a colher de madeira, porque eu não tenho. Ela falou, não dá pra fazer com outra, a massa é pesada. E nisso, pessoal, ela foi lá em casa. Ela falou, só cozinha o peito de frango pra mim, como se você fosse um frango mesmo que você fosse cozinhar. E deixa lá, não precisa fazer mais nada, que eu vou lá tal hora. Pois no horário certinho, ela chegou. Ela me explicou como que desfiava o peito de frango, que eu ia usar o caldo do frango, como que eu ia usar para fazer na panela de pressão, que era a melhor panela para fazer a massa. Gente, se vocês quiserem, eu mostro passo a passo de como foi aqui para vocês, como eu aprendi. Gente, eu não sabia nada, não entendia nada de salgado. Aí ela me ensinou, ela levou a colher de pau dela. Depois ela me deu a colher de pau, ela foi lá 2 vezes, na segunda vez ela falou, fica com a colher de pau pra você, eu compro outra. Aí eu fiquei com a colher de pau dela lá, né, gente, ó, eu usei ela, ó, muito. Só que se tem alguém aí que faz salgado na panela de pressão, vai saber que eu tô falando. De tanto você mexer a panela, chega uma parte na colher que ela vai afinando. Ela afina de tanto pegar na borda da panela. Então, ela quebrou por isso, porque toda vez que fazendo força e mexendo, ela passava na borda, né, e ali ia desgastando e acaba quebrando. Quando você vê uma colher de madeira, que a pessoa faz salgado e que ela tá seca, é feito na panela de pressão. Então, ela me ensinou, foi lá em casa 2 vezes. A primeira vez que ela fez o salgado pra mim. Eu não fiz salgado, eu não peguei. Ela fez, só me mostrou. Ela falou, é assim, assim, assada. Aí você vai empanar desse jeito. Aí eu falei, então tá. Aí eu fui, depois disso, aprimorando, né? A segunda vez ela voltou, eu tentei fazer ainda um salgado com ela. Aí ela falou, é assim mesmo. Gente, mas as primeiras coxinhas minhas, todas saíram com AVC. Tudo torta. Tudo torta. Todas elas eram tortas. Sabe? Aí o pessoal falava assim, ó, ela tá boa, tá torta. Eu falei, não, mas é porque eu tô aprendendo. Aí aprendi a fazer o salgado. Eu não sabia modelar o salgado hoje como eu faço. Eu abria o disco todinho, fechava e vinha. Gente, era uma dificuldade. Algumas estouravam comigo. Não vou mentir que teve salgado no início que estourou comigo. Até eu descobri por que estourava, que eu deixava ar dentro. Então, assim, foi mesmo um processo, né? E eu consegui, então, ir aprimorizando, fui aprendendo a fazer as massas, cozinhar direitinho, fazer o recheio. E até então eu só fazia salgado de lanchonete, eu não fazia salgado de festa. Mas todo mundo que ia no bar do meu marido experimentava o salgado e gostava. Aí eu comecei a pegar, então, por causa do bar, muitos clientes. Aí uma conhecida minha que veio de Belo Horizonte pra cá, ela falou comigo, Li, por que você não faz salgado de festa? Eu falei, eu não sei fazer nem os grandes quantidade de festa. Ela falou, não, você é fácil, você vai pegar a massa que você faz o salgado grande e só vai fazer o salgado pequeno. Aí ela foi me ensinar.
era o mesmo processo, porém só ia diminuir o salgado, né? Ele ia ficar salgado de festa, o tamanho. Aí eu falei, então tá, vamos ver. Ela foi me ensinando, modelando. Comecei, gente, fazendo sem salgado. Com ela. Ela na frente, eu tentando atrás, né? Aí ela falou, Li, você vai abrir a massa desse jeito. Não abre mais do jeito que você abre. Porque eu abria a massa todinha na mão, vinha colocando e fechando. Ela, não, dá muito trabalho, vamos fazer diferente. Foi me ensinando, faz a bolinha, abre o buraquinho com o dedo, coloca o recheio e fecha. Gente, parecia que eu tinha duas mãos esquerdas. Não ia, eu tentava, mas não ia. Bom, aí ela falou assim, é assim mesmo, logo você vai pegar jeito. Nesse tempo eu conheci uma pessoa que já era, assim, amiga minha, assim, ela tinha, por exemplo, uns 2 anos. Ela falou comigo assim, Li, eu comecei a fazer um salgado de presunto e mussarela. Eu falei, moça, a massa é tão boa, vou te ensinar. Vamos lá em casa que você vai fazer, que nós vamos fazer. Aí ela foi me fazer o salgado de presunto e mussarela. Bom, ela me ensinou a fazer. A base dela era água, óleo, corante e era só. E caldo de galinha. Eu falei, é fácil de fazer. Aí ela picava o presunto e mussarela, acho que ela ralava, se eu não me engano. E ela começou a fazer mais pra ela. Não era pra festa, era pra ela. Ela falou, moça, é tão gostoso, fácil pra você ver. E você põe na geladeira, depois você frita, que a gente tá amando. Aí tá. Falei, bom, já aprendi mais alguma coisa, o presunto com mussarela, né? Eu preciso saber agora como é que põe o nome disso. Aí a moça que tinha vindo de Belo Horizonte falou comigo assim, isso aí é o de pizza. Eu falei, tá, de pizza. Só que eu fazia só as bolinhas, não fazia 2 pontas, era só a bolinha, presunto e mussarela e as bolinhas. Aí nesse tempo eu comecei então a fazer o salgado de festa. Aí saiu a minha primeira encomenda. Gente, a primeira encomenda a gente nunca esquece. Essa não esquece. Gente, se você aprendeu a fazer salgado na força da boa vontade, sabe o que eu tô falando. A mulher encomendou pra mim 500 salgados, que pra mim na época, 500 salgados, gente, era como se fosse 500 mil salgados. Eu consegui enrolar 600 salgados, mas eu não conseguia enrolar os 500, modo de dizer. Gente, a massa desandava. E ela falou comigo assim, eu vou comprar o material e você só cobra a mão de obra. Vixe, eu tava me sentindo, porque eu já tava fazendo salgado pra fora, entendeu? E nessa época, eu entregava pra ela o salgado grande. E ela gostava do salgado grande, de lanchonete. Ela tinha uma banca de revista e ela gostava muito do salgado. Vendia tudo. Às vezes eu chegava a entregar pra ela 2 vezes ao dia. O pessoal gostava muito do salgado. Sempre fiz com muito carinho, né? Aí ela falou, não, faz o de festa e eu vou comprar o salgado de festa para o aniversário da minha filha de 2 anos, se eu não me engano, 3 anos, não me lembro mais. Aí eu falei, não, tudo bem, eu faço. Ela, vou te dar o material. Ela queria economizar e para economizar, ela só queria pagar a mão de obra. Ela me deu tudo, gente, ela me deu a carne moída, o peito de frango, o queijo, me deu tudo, a farinha de trigo. Eu falei, não, agora é comigo, vou arrasar no salgado. Gente, a massa não cozinha, não sei, desandava. Quanto mais farinha de trigo eu colocava, eu não sabia a quantidade certa. Eu vou falar com vocês, eu passei um sufoco, eu acho que eu não entreguei para ela 300 salgado. E era para ela fritar na casa dela. Gente, pensa num lugar cheio de criança e pipoco para todo lado. Aí eu falei, não, é porque vocês não sabem se fritar o salgado. Eu frito o salgado aqui, não estoura nenhum. Gente, não é que não era, é porque tinha ficado uma massa ruim. Tudo ruim, tudo ruim. Eu não soube fazer a massa ficou mole, o salgado ficou... Não aproveitou. Aí depois eu tive que pegar o dinheiro e devolver para ela. Ou seja, eu levei prejuízo, mas peguei aprendizado, né? Então hoje, o que passou lá no passado serve para mim no futuro. E hoje eu tô colhendo os frutos do erro meu lá no passado, né? E beleza, continuei entregando salgado grande para ela e comecei... Aí voltando aqui, comecei também a fazer Aí eu fazia salgado e fazia o sorvete caseiro. Gente, eu vendi muito sorvete caseiro. Aqui onde eu moro é muito quente, é uma região muito quente. Então, assim, eu fazia os potinhos de sorvete, eu colocava nesses potinhos de 150 ml com a tampa. Aí eu fazia de coco, de morango, de chocolate. Como ele era caseiro, ele dava uma cristalizada. Gente, meu pessoal não importava. O calor
que era aqui em Montes Claros, que é, né? Então, assim, o pessoal ia e comprava muito. Vamos supor que eu vendia aí o sorvete naquela época, 50 centavos o copinho. Gente, eu não gastava nada para fazer. Por que faz sorvete caseiro? Vai saber aí que o sorvete, ele rende. Você põe uma quantidade aí de líquido e o Emustab faz ele render, né? Bate na batedeira. Eu comprei, gente, nessa época eu acho que eu adquiri umas 5 batedeiras. Porque eu não dava conta da quantidade de que eu vendia. E só tinha eu no bairro. Então tinha gente que ia pra lá pra tomar lá, levava pra casa, comprava muito, ia sair com sacolada. Eu fazia sorvete todos os dias. Todos os dias. Gente, se vocês quiserem, eu vou ensinar pra vocês aqui na época. Acho que eu vou tentar, né? Que eu não sei se eu consigo lembrar ainda desse sorvete, né? Eu lembro que era o leite, açúcar. Bom, eu acho que eu vou ter que pegar uma receita de novo aí pra olhar, pra poder ensinar pra vocês. Mas aí veio então, eu conheci também o sachêzinho. Gente, se vocês conhecem o sachêzinho, se eu não me engano, é da Yoki, de sorvete. Esse daí foi aí que eu ganhei dinheiro mesmo. Porque eu comprei, gostei. Era tudo que eu precisava. Gente, já diminuiu a parte do Emustab. Aí diminuiu a parte que eu tinha que comprar as essências. Porque ele vem, se eu não me engano, vem o de creme, morango, chocolate e, se eu não me engano, vem o de baunilha. Eu não tenho certeza agora, mas vem de coco. Coco também eu sei. Pode ser que já tenha aumentado outros sabores, mas no início era esses. Eu lembro que era 4 sabores. Era creme, baunilha, coco, morango e chocolate. Era 5 sabores. Eu falei, tudo que eu tô precisando. E lá atrás dele, vocês vão ver aí que é muito fácil de fazer. Primeiro você bate no liquidificador e coloca no freezer, e depois você vem com ele, e para bater no liquidificador tem que estar com leite gelado. Aí depois você bate na batedeira, depois que ele já congelou, que já chegou na temperatura que tem que ser batido. Gente, aí eu passei para minha irmã a receita. Minha irmã morava em Goiânia, né, Aparecida de Goiânia. Tava passando por dificuldade financeira e eu ensinei ela a receita do sorvete caseiro. Ela fazia lá chama de laranjinha, que é o meu chupa-chupa, porém lá chama laranjinha, né? Aí eu expliquei pra ela e falei, vamos fazer isso, faz esse aqui, moça, você vai gostar, eu tô ganhando muito dinheiro. Gente, eu ganhei dinheiro que eu mantinha a minha casa, ajudava meu esposo no bar, cuidava dos meus meninos. Gente, foi uma época que eu falo que tudo que eu coloquei à mão, Deus prosperou. Tudo, tudo, tudo. Aí eu fazia chupa-chupa, fazia o sorvete, comecei a fazer então o salgado. Foi na marra que eu aprendi a fazer salgado. Foi praticamente que sozinha, porque a mulher foi lá e me ensinou a fazer a massa, o recheio, mas para modelar eu tive que aprender sozinha. E funcionou, pessoal, e funcionou. Aí eu fui pegando outras receitas e depois desse salgado aí de festa que deu errado, eu fui aprimorizar pra mim. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer pra mim vender lá as porções pequenas. Eu vou começar aqui. O que eu for vendo que tá errado, eu tiro do meu cardápio, né? Não vou usar, não vou fazer, eu vou mudar. Aí eu fui mudando, fui aprendendo a fazer diferente, fui aprendendo a colocar margarina. Então, assim, uma dica aqui, uma dica acolá, aí já entrou a internet começou a ajudar, né? Então eu fui pegando uma dica e outra, mas no início foi na marra mesmo. Comecei, deu certo. Aprendi a fazer o salgado de festa, até então eu fazia com a massa. Eu tinha que ter o peito de frango, sempre que eu precisava para fazer as coxinhas de festa, porque eu precisava usar o caldo do peito de frango. Essa era a minha mentalidade, eu precisava usar o caldo do peito de frango. Eu não sabia que dava para fazer massa de salgado de outra forma, sem precisar usar peito de frango, né? Aí eu fui olhando, aí veio a internet, eu achei um canal de um eu não vou lembrar o nome dele mais, mas a primeira coisa que apareceu para mim foi o dele, ele ensinando a fazer mini coxinha com meio pacote de farinha de trigo. Eu falei, já gostei, vou olhar. Aí ele ensinou a massa, eu falei, pois então, vou fazer essa massa.
Comecei a fazer a massa que ele ensinava lá. Eu vou ver se eu acho ainda ele na internet. Eu não sei, se faz há muito tempo. E eu comecei a fazer da forma que ele ensinava. Aí eu fui aumentando, fui modificando e fui fazendo do meu jeito. E hoje eu sou eu me considero uma boa salgadeira, né? Eu me considero assim, eu falo para mim, eu sou a melhor, né? Porque se você faz, você tem que se considerar melhor, não é isso? Então, pessoal, hoje com salgado, bem antes quando eu comecei a aprender salgado, eu vou falar para vocês. Eu comprei um lote, eu construí um barraco com 3 cômodos, banheiro, eu paguei prestação de carro, eu comprei chácara. Essa que nós estamos agora, nós estamos indo para a terceira chácara. Uma nós vendemos, nós temos 2 agora. Ajudei meu esposo, ajudei ele no barzinho, ajudei ele como ele podia. Nós construímos, na época nós estávamos morando de aluguel, nós saímos do aluguel para construir, nós construímos uma casa em cima do bar, tem ela até hoje, tá alugada por um rapaz lá. Então nós construímos a segunda casa, não minto, essa foi a primeira. E depois que eu comprei um lote, paguei o lote com dinheiro de salgado, construí com dinheiro de salgado. Eu peguei uma obra que estava mexendo no shopping aqui da minha cidade, né, o shopping center. Então tinha muitas empresas que estavam trabalhando no shopping para poder fazer a expansão do shopping, né, crescer o shopping. E eu fui para lá com a bicicleta cargueira e o salgado. Eu tinha pouco salgado e uma garrafa de café. Quando eles comeram meus primeiros salgados, nisso já tinha gente vendendo lá, né? Mas aí eu fiquei mais afastada para poder não atrapalhar os que já estavam. E eles gostaram tanto do meu salgado que não queriam mais comprar na mão dos outros. Então os outros saíram porque já não estavam mais vendendo. E eu fiquei, porque eles me procuravam. Teve dono de empresa que me procurou, gente, diante de Deus, que eu não tô mentindo. Teve dono de empresa que estava fazendo a Renner, estava fazendo a loja Renner. Ele me procurou com tanto carinho, falou comigo assim: ô minha filhinha, tem como você servir um lanche para os meus filhos? Desse jeito. Eu lembro que era um senhor, acho que nem é vivo mais, sei não. Deus abençoe que sim, né? Tem como você servir um lanchinho para os meus filhos de manhã? Você pode servir que quando é final de semana que eu vier, eu acerto tudo com você. Você só deixa anotado certinho que eu venho para poder pagar meus filhos e eu vou te pagar também. Um amor de pessoa. Gente, eu não sei nem o nome do senhor. Aí eu falei, não, tudo bem, senhor, eu posso sim. Aí, vamos supor que tinha 15 funcionários dele lá trabalhando. Os 15 ia comprar na minha mão. Gente, eu levava todos os dias sem salgado. Era sem salgado assim, coxinha, pastel, enroladinho de salsicha. E o de presunto com mussarela que eu fazia também. E eu vendia tudo. 10 horas da manhã eu estava em casa. Aí eles, pessoal, descia, tomava o lanche deles, eu levava café, suco e vitamina de abacate e vitamina de amendoim com banana. Gente, amendoim com banana não tem erro, sai muito. Aí eu comecei também, aí meu marido falou comigo assim, ó, às vezes você levar pão de sal com recheio de carne moída, você consegue vender e te diminui também porque você tá fazendo muito salgado. Eu levantava 4 horas da manhã para fritar o salgado e levar. Colocava na cargueira, gente, a minha cargueira eu não vendo ela por nada. Essa cargueira já tem história para contar. Então, eu não tinha moto, meu marido tinha um carro, mas meu marido não tinha habilitação, então ele não podia ficar me carregando, né? Aí, eu colocava na cargueira, eu colocava o suco na frente para poder dar estabilidade, que quem anda de cargueira aí vai saber que se você não souber, você cai, né? Porque você não sabe para que lado que ela tá indo. Aí eu colocava o suco na frente, o suco eu levava de 150 a 200 suco, que era bem no saquinho, esse saquinho mesmo, transparente, saquinho normal. Eu levava no saquinho, né, separava ali, era tudo natural, não levava nenhum artificial. Levava a garrafa de café de 5 litros e levava as vitaminas, né. As vitaminas na época eram R$1,50, o suco R$1, o salgado era R$1. Gente, eu fazia 15 mil reais por mês. Eu tinha um cofrinho que eu só juntava moeda de R$1. Toda semana eu tinha que abrir porque ele enchia rápido demais. Comecei então a trabalhar dessa forma. Comprei um lote, construí a minha casa tudo nessa época e com dinheiro de salgado.
Aí eu cansei não. Aí eu precisei fazer cirurgia, a minha apêndice inflamou, tive que fazer cirurgia às pressas. Quem já fez aí sabe que ela, quando ela vem, já é caso cirúrgico. Isso foi já no ano de 2012, eu fiz a cirurgia. Aí o médico falou que eu tinha que ficar 6 meses sem fazer nenhum esforço, né, nenhuma extravagância. Aí eu falei, não, então tudo bem. Aí também comprei, na época, um Fusca. Esse eu tenho a foto, eu vou deixar a foto dele aqui. Eu comprei um Fusca. Aí eu comecei, como eu tava operada, eu comecei a sair no Fusca. Aí o que eu fiz? Pra mim não ficar sem fazer nada, eu chamei uma amiga minha, que também estava desempregada, estava com 3 crianças, passando necessidade. Eu falei, ó, vende o salgado pra mim e eu vou te pagar todos os dias R$ 25. Gente, naquela época R$ 25 era muito dinheiro, né? Assim, pra mim até hoje é muito dinheiro, mas naquela época era dinheiro, assim, ela tirava mais de um salário só ficando comigo, né? Assim, lá na bicicleta. Aí ela ficou com a bicicleta e na época eu tinha comprado uma Shinerai 50. Aí eu pegava comprei também com dinheiro de salgado. Eu pegava a Shinerai, a vasilha de isopor e a de suco e a de salgado e colocava na motinha, né, na Shinerai, e levava para ela lá na rodoviária, que aí já mudou, já subiu, ficou na rodoviária, e ela vendia o salgado lá. Aí terminou a obra do shopping, que é ao lado da rodoviária, aí todo mundo foi embora e aí ela ficou lá, né? E ela vendia o salgado pra mim. Gente, não sobrava nenhum salgado, nem salgado, porque era um lugar onde tinha muito movimento de gente. Só que aí ela surgiu uma oportunidade para trabalhar na padaria, ela foi trabalhar na padaria, depois não deu certo. Aí acabou que nós também não fizemos mais parceria. Ela não trabalha, ela seguiu a vida dela, eu segui a minha. Eu continuei com o ramo de salgado, né? Aí depois eu construí a casa, eu vendi a casa, compramos a chácara, construímos na chácara, depois nós vendemos. Eu falei, agora eu vou comprar outra chácara. Comprei, gente, eu paguei 21 mil na época, isso foi em 2000 foi na pandemia, se eu não me engano. Eu tava, antes um pouco da pandemia, em 2018, eu tava pagando a chácara. Todo mês eu pagava R$ 1.000 a chácara, deu entrada de 2 mil, paguei, aí ficou 19 mil para eu pagar, eu fui pagando todo mês, às vezes eu pagava mais, né? Então, rapidinho eu paguei a chácara também. Hoje eu tenho essa chácara, é uma chácara de 2.500 metros, toda cercada, tem 8 pés de piqui, tem muita coisa nela. Então assim, é uma terra boa, tá parada porque assim, é distante, meu esposo não tem habilitação e como ele tá doente também não pode pegar BR, então assim, tá parada. Eu falei que vai deixar lá para os meninos, quando for a hora certa, né, cada um usufrui do que tiver lá. Gente, nós compramos um carro, na época foi um Celta. Depois eu vendi o Fusca, né? Aí nós compramos um Celta, meu marido tinha um Chevette, só que ele queria um carro melhor, nós compramos Celta, paguei tudo com dinheiro de salgado. Mandei arrumar o Celta, o Celta não, como é que chama? O Chevette. Aí meu marido foi e achou uma oportunidade pra gente poder comprar um lote na mesma rua que nós morávamos, que é onde é a nossa casa hoje. Aí nós fizemos a troca no lote, eu voltei pro rapaz aí uma quantia, ele pediu 15 mil, o carro entrou no valor de 11 mil reais, eu voltei para ele o restante e construímos a nossa casa que nós estamos hoje. E tudo com dinheiro de salgado. Salgado entrou na minha vida para ficar. E hoje, graças a Deus, mesmo passando por todas as dificuldades, meu esposo tendo aí, né, fez cirurgia de câncer, passando por todo um processo, eu fiquei endividada, mas foi por causa da saúde dele. Hoje eu tenho que manter a casa em tudo, porque hoje ele não consegue mais trabalhar, não consegue fazer nenhum esforço, precisou fechar o barzinho, ele fechou o barzinho no ano passado, então até agora ele não tem nenhum benefício, ainda não saiu o benefício dele. Então de lá pra cá a casa tem sido sustentada mais por salgado. Eu trabalho aqui nessa casa para poder pagar uma ajuda também que eles me deram, eles me emprestaram na época, meu marido fazendo quimioterapia, eles me emprestaram um valor de 10 mil, 15 mil reais, se eu não me engano.
Aí eu comecei a pagar e agora eu tô pagando eles o restante que falta. Faltava 8.500 e em troca eu tô trabalhando e eles não precisam me pagar. Então eu tô abatendo o valor da dívida. Com o dinheiro do salgado que eu faço em casa, eu mantenho a minha casa. Eu pago água, luz, eu mostro pra vocês aí, inclusive eu tenho que trazer um vídeo aí mostrando pra vocês no mês de janeiro. Eu pago água, pago luz, a internet, o gás, internet do meu celular. Agora quem paga a internet da minha casa são meus filhos, né? Eu deixei essa dívida, essa conta, né, para eles. Então, empréstimo, que eu precisei fazer empréstimo no banco, porque quando meu marido ficou internado, ele ficou 46 dias. E quem aí já teve, passou por isso, que ficou internado, sabe como é difícil. Pouco antes meu marido internar, minha filha também ficou internada. Ela ficou 10 dias internada com infecção urinária. Ela tinha 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Então foi uma luta, foi um monte assim, de acontecimentos que aconteceu. E eu nunca parei com salgado. Mesmo passando por todas essas lutas, depois que eu peguei as manhas, que eu aprendi a fazer o salgado, nunca mais eu parei. Queria que fosse a minha renda oficial, mas ainda não consigo fazer isso porque teve anos aí atrás que eu comecei a entrar em depressão, mas a minha depressão, o médico falou que foi excesso de trabalho. Eu trabalhava em Caixa Família, trabalhava com salgado, trabalhava com sorvete, fazia muita coisa, então eu não tinha horário para dormir, só tinha horário para levantar. Muito difícil. Aí eu dei depressão, tomei medicação, fui tratada, graças a Deus, mas eu não consigo ficar parada numa coisa só. Eu tenho esse problema comigo. Já tô com encaminhamento aí para psicólogo, mas ainda não fiz nenhum acompanhamento ainda. Tô passando aí por crise nervosa, o estresse, eu não sei como é que fala, mas eles falaram comigo que é estresse do dia a dia. Tô perdendo cabelo. Eu dei alopecia areata. Quem aí sabe o que é, vai saber que é perda de cabelo assim num local só, né? Tipo uma moeda, né? Que vai perdendo cabelo, assim. Então, assim, eu tô passando por esse problema. Tô tentando resolver. E o que me ajuda, pessoal, a sair dessa situação é eu não ficar muito tempo em casa. Eu preciso sair, eu preciso ter contato com outras pessoas, eu preciso conversar, que em casa a gente sabe que não é a mesma coisa. Eu não consigo dialogar com meu esposo, eu não consigo dialogar com meus filhos, mas eu consigo dialogar com minha patroa, entendeu? Eu consigo falar, eu consigo dar risada, eu consigo, de certa forma, eu consigo ser feliz aqui nessa casa onde eu trabalho. Eu já conheço ela há mais tempo. Eu tenho contato também com a mulher que eu trabalhei para ela há mais de 20 anos, né? Que eu falo que foi dos meus pais na fé. Então, quando eu passo por alguma situação, eu vou lá, eu converso e tudo. Então, não tenho como, meu psicológico ainda não dá conta de ficar só em casa. Só em casa. Senão eu vou ficar pior. Graças a Deus, eu comecei a fazer o tratamento da alopecia. Eles passaram para mim minoxidil e eu vou mostrar para vocês aqui. Agora eu tô usando, mas não minoxidil. Usei, eu tive que usar na minha sobrancelha também, porque começou a cair, aí falhas demais. Agora, graças a Deus, nasceu. Agora eu tô fazendo até a sobrancelha, não tá feita, mas eu já tô fazendo a sobrancelha, porque não dava nem para fazer. Essa parte aqui do cabelo também, ó, tá rasa, mas é por causa das falhas, né, que teve. Mas a minha parte maior aqui, ó, vou ver se eu deixo uma foto pra vocês. Só que graças a Deus meu cabelo já tá nascendo. Eu tô fazendo um tônico capilar caseiro, que a moça me ensinou e falou, pode usar sem medo, você vai ver que seu cabelo vai nascer. Aí eu voltei a trabalhar tem 2 meses, né, com isso meu estresse diminuiu, eu já voltei minhas dívidas também já diminuíram bastante, então assim, já me ajudou, porque eu também estava muito preocupada com as dívidas. E essa queda de cabelo que eu tive foi dentro do hospital mesmo, quando meu marido estava internado, eu estava acompanhando, eu começava a puxar o cabelo, começava a cair, comecei a ficar desesperada. Então foi tudo assim, acontecimentos que teve no meu dia a dia e que evoluiu para alopecia areata, né? Então, pessoal, era isso aí que eu queria falar com vocês. Peraí que eu vou mostrar o vidrinho pra vocês que eu tô usando a medicação.
Peguei aqui, pessoal, ó, não é a medicação, esse vidrinho aqui que eu tô usando, ó, que foi do minoxidil, que eu usei ele todo. Aí no finalzinho ficou um pouquinho, que já não tava saindo mais como spray, aí eu fiz aqui o chá que a mulher me ensinou, aí eu fiz ele, coloquei numa garrafa PET, ficou em casa mais de meses, mas eu não joguei fora, eu falei, não, vou deixar aqui que eu vou usar. E hoje eu abro o meu cabelo, tem 15 dias que eu tô usando ele já 15 dias, gente, começou a nascer, onde os médicos falaram que não nasceria, o médico falou que não nasceria porque é um problema que não tem cura e que se eu não melhorasse que o meu problema psicológico que ia cair tudo. Aí eu não aceitei porque assim, não é toda palavra que você tem que aceitar, né? Eu não aceitei. Aí eu fiz o tônico capilar que ela me ensinou, coloquei aqui, não é, ó, é um chazinho, ó, ele é marronzinho, não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Ele é marronzinho, vai ficar difícil de ver. Mas ele é marrom, cheiroso porque é só chá, não tem nada diferente, é cravo. E algumas outras coisas que eu não vou lembrar o nome aqui agora, só lembro do cravo, que o cheiro não tem como negar, né, o chá. Aí eu abro o cabelo, abro ele todo, vou passando. Hoje tá com 15 dias que eu tô fazendo uso, já tô sentindo que meu cabelo já parou de cair, vamos pôr aí 80%. Ontem à noite eu pedi meu filho para tirar uma foto no claro, pra mim poder olhar, e falei, aí eu olhei, vi os pontinhos que já tá nascendo pelo, né, os cabelinhos, eu falei com ele, passa a mão que vê se é cabelo. Ele falou assim, não mãe, é cabelo que tá nascendo. E vou mostrar aqui pra vocês, ó, que ele tá rendendo, meu cabelo é ruim mesmo, viu pessoal, ó, é um cabelinho normal mesmo, ó, e aqui, ó pessoal, ele não tinha, ele começou a afinar mesmo, só que, ó, daqui pra cá ele já começou a render, ó. Só tem 15 dias que eu tô usando. Daqui pra cá ele tá fino ainda, ó. Tá muito fino, que é onde caiu, né? E agora que ele tá nascendo, ele já tá nesse tamanho. Eu vou mostrar aqui, ó. Ó, esse aqui já tava nascendo, né? Então, ó, depois que eu comecei a usar o minoxidil também. Aí, agora ele tá nascendo todo. Desculpa, pessoal. E aqui atrás, aqui, ó, é onde eu não tenho mais cabelo, quer ver? Aí começou a nascer, tá vendo, ó? Esse aqui eu não tinha. Eu não tinha, agora eu já tenho. Graças a Deus, ele já tá nascendo, mas ainda tá muito pelado, tá como aqui, ó. Tá tipo isso aqui na minha testa. Mas graças a Deus, agora com o uso, eu já tô vendo o resultado. Tô usando todos os dias, às vezes eu uso de manhã, à tarde e à noite, quando eu lembro. E vou usando aí até fazer um efeito melhor, né? Então, pessoal, eu vim falar pra vocês aí como foi a minha trajetória com o salgado e aproveitei, já entrei em outros assuntos também, né? Mulher assim, nunca fica com um assunto só. Mas voltando pro salgado, pessoal, tudo que eu tenho hoje eu adquiri através do salgado. Carro, casa, a moto, minha motinha, eu consegui comprar com salgado. Já tive uma Bros pagando com salgado. Tô aí indo pra chácara, agora nós já estamos já fomos pra terceira chácara, uma nós vendemos, já estamos com duas. Nós já adquirimos 4 casas, eu morei de aluguel 5 anos. Depois que eu comecei a mexer com salgado, nós começamos a construir. Eu já tive 4 casas, 4 ou 5? 4 ou 5 casas, agora eu não me lembro. Então, foi tudo através do salgado. Aí eu queria ver com vocês aí, se vocês querem, se vocês quiserem, eu vou fazer aí vídeos agora em diante, mostrando pra vocês como foi do início ao fim, pra você que quer aprender a fazer salgado, ou você que já sabe também, pra acompanhar aí também a minha trajetória, como foi. Eu vou ensinar passo a passo, gente, a forma mais simples, mais fácil que tem. Se você quiser ganhar uma renda extra em casa, ajudar aí, né, no seu salário, ou então você que está desempregado. Pessoal, desculpa, me deu crise de tosse aqui agora, acho que eu falei demais, a garganta secou. Aí você quiser, vocês comentem aqui, eu quero ensinar. Eu ensino igual eu tô aí para ensinar vocês, gente. Eu vou começar a fazer do início até o final. Tudo que eu aprendi eu vou ensinar para vocês com muito amor, com muito carinho. Eu sei que ainda tem muita coisa ainda para me realizar na minha vida, eu quero sim realizar. Uma dessas coisas
crescer aqui no canal. Gente, eu já estou muito feliz que nós estamos mais de 300 inscritos. Gente, muito obrigada a cada um de vocês. Muito obrigada de coração. Eu mostro a minha realidade. Vocês viram aí, minha casa não é rebocada. Eu não tenho piso. A única parte que eu consegui fazer até hoje foi colocar um telhado na casa, porque molhava muito, e arrumar meu banheiro. Mas não está finalizada ainda. Eu estou precisando comprar muita coisa. Estou precisando comprar móveis, comprar tudo. Mas eu preciso primeiro dar um reboco na minha casa e o piso. Então, assim, é um sonho que eu tenho. Mas se Deus quiser, eu vou crescer aqui também na plataforma. Vai ser uma outra renda extra para mim, que eu vou conseguir aí arrumar na minha casa, por porta, por janela, se Deus quiser. Vou pagar também as minhas dívidas esse ano 2026. Estou focada em pagar as minhas dívidas. Eu vou trazer um vídeo aí mostrando para vocês. Então, eu espero, assim, que tudo dê certo em nome de Jesus. Pessoal, o vídeo ficou longo, eu não vou cortar nada nele, ficou mais de 45 minutos. Eu peço perdão aí pelo tempo de vocês, já, né, e agradeço por cada um que ficou até agora. Aí vocês comentem aí se vocês querem aprender, se vocês querem que eu faça esses vídeos aí pra vocês ensinando. E vai ser um prazer ensinar vocês, pessoal. Então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Beijo, pessoal!